Olá, muito boa noite, Adriana Silveira falando. E eu estou hoje aqui aguardando a Teise Colares. Teise, nós temos uma caminhada juntas, linda. Nós nos conhecemos dando uma palestra, né? Olha aí, já te adicionei aqui. E espero que vocês adorem. Essa moça, a Teise tem uma história de superação linda. E nós vamos estar contando aqui para todos. Ela está entrando agora. Daisy? Oi, Adri. Oi, Eu meu não sei amor. por que que a minha tela tá invertida. Espera aí só um pouquinho que eu tô tentando Uhum. mexer nela. Não. Acho que eu vou Enquanto sair e entrar de novo, tá? Perfeito, querido. Enquanto isso, eu fico aqui contando um pouco da nossa história aqui, como é que Tá a gente se bom. conheceu. Então, como que a gente se conheceu? Foi numa palestra, né? Eu e ela éramos palestrantes deste mesmo evento, a gente se reuniu por afinidade, de um evento da Camila Duca, um evento lindo, e deixa eu ver aqui, acho que ela já vai de novo, vai dar certo. E era um evento que eu falei sobre confiança, segurança e autoestima, e ela estava falando sobre negócios. Ah, conseguiu, amiga. Tudo Tu tá bem, me meu amor? vendo? Tô te vendo. Aham, Sério? tô te vendo. Ah, tá bom. Eu tô vendo o teclado do meu, do meu computador aqui. Que acho que Sério. congelou a imagem ali. Mas eu tô te É, vendo. pode ter congelado a imagem, mas tá tudo certo aqui pra mim, tá tudo certinho, tá? Tu tá me vendo? Sim, tudo certo. Então tá bom. Bom, Teis, eu estava contando aqui o evento que nos uniu, que nos trouxe, né? Isso foi em 2017, dezembro de 2017, que 17. nós fizemos aquela palestra junto, pelo evento. Eu não me recordo o nome do evento, que era da Camila Duca. Tu lembra como é que Era era a o nome do palestra evento? dose dupla da Camila. Isso, dose dupla. Eu falei sobre confiança, segurança e autoestima, e tu falou sobre negócios, né? Acho que foi isso. Tava Era o falando. valor das coisas, negociação. Isso. E, nossa, e foi lindo, né? Foi uma dobradinha bacana, foi muito divertido aquele dia. Eu me lembro que foi muito Foi. bacana. Até hoje eu recebo depoimentos daquela palestra, sabe, Teis? A Cadica, lembra da Cadica? Um Sim, dia claro. eu fiz uma live com ela e ela contou do quanto aquela palestra transformou ela, sabe, em todos os sentidos, né? E, Que e legal. de lá para cá, né, minha amiga, a gente teve tantas transformações desde 2017, faz 3 anos, né? E eu quero que tu conte para nós aí tudo o que aconteceu na tua vida e o que tu puder contar, é claro. E a gente sabe, eu pelo menos, né, eu estava falando antes de tu entrar aqui, tu teve várias transformações, né? Naquele ano 2017, 2018, assim como eu também, várias mudanças de área, de entendimento, de tudo que a gente queria fazer, né? Acho que a gente ressignificou muita coisa, né, Tê? E eu quero que tu Muita coisa. te apresente aí para o meu público, para todos aí. Daqui a pouco o pessoal começa a entrar, eu vou compartilhando aqui mais a live, porque daqui a pouco o pessoal está entrando. A palavra é sua, querida, fica à vontade. Tá, muito legal. Obrigada pelo convite, Adri. A gente, desde que foi apresentada, né, eu acho que fluiu aí uma conexão de propósitos, e isso gera uma amizade que permanece independente da gente estar se vendo, se falando diariamente, né, o sentimento de Verdade, amizade permanece, e eu estou verdade. muito grata de estar aqui contigo, né, porque eu até outro dia disse para a Adri, assim, né, Uhum. fica sabendo que por muitas vezes eu envio gratidão para ti, porque são aquelas pessoas que entram na nossa vida e de certa forma nos trazem um presente que a gente não estava esperando, né? Então, bom, eu sou Teise Colares, atualmente então sou coach de comportamental voltada para o emagrecimento. Também atuo devido a uma longa experiência aí na parte de mercados, atuo como mentora de negócios, empreendedorismo e gestão.
sou bastante envolvida aí com as redes de cooperação femininas, e por conta disso, né, que eu e a Adri nos conhecemos por estarmos numa rede, né, nas Relações Positivas da Camila Duncan, e acabamos, então, nos conhecendo através dessas redes. Verdade. Né? E lá naquela palestra que a gente deu, eu ganhei uma sessão de hipnose com a Adri. E, gente, eu não sei, assim, não sei vocês, tá? Mas, assim, por mais que eu conhecesse, já tivesse ouvido falar a respeito de hipnose, né? Meu pai, há 1000 anos, fazia hipnose. Eu achava que ou era coisa meio para quem estava no último da maluquice, ou era aquela coisa assim de se a pessoa te mandar tu se atirar de um prédio, tu vai se atirar, né? Porque tu fica absolutamente inconsciente. Bem, mas então a Adri me presenteou então com essa sessão de hipnose e, claro, por nós já termos nos conhecido, já termos feito aquelas trocas bacanas, eu senti confiança, né, em ir até, né? até essa sessão. Claro que existia um bom percentual de curiosidade. Eu pensei, vou ver o que vai me acontecer, se eu vou dormir, se eu não vou lembrar, enfim. Mas assim, o que eu quero dizer com isso também? Eu tenho certeza que todos nós já passamos por uma situação dessa do desconhecido e de tomar uma atitude por conta de uma curiosidade, enfim. Mas é claro que eu, naquele momento, eu já vinha numa estrada de busca do autoconhecimento, de estudos, já fazia psicoterapia. Então, eu entendi brevemente que a Adri poderia me trazer algo mais nesse sentido, né? E algo que eu acredito que seja importante para a gente trocar aqui, Adri, é o momento que a gente se dá conta também de pedir ajuda. Sim. Eu não sei, tem muitas pessoas que têm extrema facilidade de fazer isso, mas eu não era uma dessas pessoas. Né? Então, dentro das minhas crenças, das minhas limitações, eu não entendia isso. E a Adri, então, a gente... Eu vou fazer um complemento, Teise, nisso, a questão de pedir ajuda. O problema todo é que nós achamos que o nosso problema, sempre a gente pode resolver sozinho, na verdade. A gente tem um ego, às vezes, muito grande, né? Não tô falando de ti, mas tô falando de mim, tá? Às vezes eu custo para pedir ajuda para alguém porque o ego, né? Porque o que acontece? Que nós que trabalhamos com muita gente, a gente tem uma exposição, né? Tô falando da nossa... Somos figuras públicas. E aí o que acontece? Quando a gente vai pedir ajuda, a gente se coloca numa situação de fragilidade, não é verdade? Isso é complicado, né? Então, mas foi muito lindo, assim. Pode falar que me empolguei. Eu acredito que essa seja a beleza das relações, né, Adri? Porque a gente, o tempo todo, não é que a gente seja... como é que eu vou dizer assim? Esteja preso à condição de precisar de outra pessoa. Mas existe uma complementaridade natural entre as pessoas, né? Tu tem habilidades que eu não tenho, vice-versa. Então, isso que eu acredito que seja assim uma boa reflexão, porque todos os processos de autoconhecimento, eles nos tiram da zona de conforto, mas ao mesmo tempo eles levam para uma situação ressignificada, mais elevada, vai tirando, né, os pesos das costas, e foi isso o que eu senti na primeira sessão de hipnose com a Adri. Né, ela conduziu, enfim, o que seria para uma sessão, né, que é aquela sessão degustação ali, né, não era parte de um projeto, enfim. Então, mas para mim já trouxe grandes ganhos, já desde esse primeiro momento,
né? E primeiro, claro, me senti segura, a Adri conduziu com uma leveza, assim como ela é, né? Aqui, enfim, com a gente, né? É dentro do consultório. Então, isso é muito bacana. E o que que acontece? Isso abriu, né, oportunidades. E aí, então, eu e a Adri fizemos ali um bem bolado, e eu fiz 10 sessões, né, de hipnose com ela. E nesse momento, eu já, como eu comentei, eu já vinha de um processo, enfim, mas ajudou bastante, né, a tomadas de iniciativa, né, a quebra de paradigma. Então, logo na sequência, eu acredito que logo depois da primeira sessão, eu já tive a oportunidade de conhecer a metodologia da Herbalife, né? E Eu me lembro que eu foi muito estava rápido, com. né? Foi muito rápido, né, Tu estava Adri? num processo ali que tu estava tentando entender ali algumas coisas, né? E aí depois tu foi para esse lado, assim, e começou, né, esse processo, né? A Teise, na época, quantos quilos tu pesava, Teise? Não sei Eu se estava é com delicado da 93 minha parte, quilos. Eu não. delicado da Hoje. minha parte, mas eu acho que é uma constatação. Gente, quando eu conheci ela, tu via, era bem cheia. E eu ainda, tipo, hoje ela tá mais magra, tipo assim, eu olha, nem sei quantos quilos eu tô. Mas hoje com quantos quilos tu tá? Acho que perdeu o quê? Uns 30 quilos? Não, eu Mínimo. eliminei 23 quilos, né? E o que que acontece, Adri? Foi sabe, tu sabe, mas essa pergunta é para quem tá aqui nos escutando. Sabe Sim. aquela Deixa coisa eu quando só as dar um pernas. oi aqui, vou dar um oi aqui pro pessoal, tá? Que eu gosto, a Tá, Nina, querida, Janaína, olha aí, Janaína, querida. Gente, bota o seu nome quando o teu Face ali, ó. É a Cléria, a a Isaura, Clélia, querida. aham, olha, Lucas, aí tem o teu povo aí também, ó. Gente, que bacana, tô muito feliz. Aqui a Janaína, o Cláudio, a Ana. Quem não tiver o nome ali, se quiser botar o nome ou fazer perguntas também, que a É, Teise, ela é coach comportamental e de bem-estar, gente. Trabalha com esse processo de emagrecimento também, né? E conduz a pessoa com muita leveza para esse estado, né? Eu acho que é importante a gente falar as pessoas que estão entrando, porque às vezes só entra e sai, né? Então é importante a gente saber, gente, existe, dá para emagrecer, né, sem precisar estar fazendo bariátrica, sem precisar tá, ó, Luane, querida, uma amada. é. Então vamos lá, minha querida. Então o Oi. que que acontece? As peças começaram a se encaixar, né? A gente Uhum. faz um movimento e a gente pensa assim, ah, de repente tudo começou a acontecer. Não é de repente, né? É por conta de todos os movimentos que a gente já fez. Mas isso é o sinal de que esses movimentos vão nos levar para o caminho desde que a gente esteja, né, seguindo nos nossos propósitos, enfim. Então, Uhum. eu conheci essa metodologia, já me senti bem logo no início, enfim. E emagreci esses 23 quilos, e isso virou um propósito de vida para mim. Sim. Cada vez mais me especializar para dizer para as pessoas, é possível nós termos uma vida saudável, uma vida de sucessos em diversas áreas da vida. Por isso que a minha página se chama Bem-Estar, Saúde e Sucesso, porque é isso que a gente busca, né? A gente quer saúde, a gente quer ter sucesso, só que muitas vezes, e dentro desse nosso meio do empreendedorismo, dos empreendedores individuais, também, né? A gente foca tanto na carreira, foca tanto no trabalho, tanto nos estudos, aí tá lá virado num escangalho, ainda tem que dar conta da família, né? E a gente vai se protegendo das nossas fragilidades que a gente não olha. E muitas vezes essa proteção é em forma de massa, né? Só que o que Exatamente. que acontece? Não te escutei, Adri.
Não, exatamente. Eu vou dar um beijo aqui para a Drica e para a doutora Marisa, aqui, queridona, cantora, doutora Marisa. Nós estamos para trazer Oba! ela também. É uma querida, nossa, uma alegria Que de legal. viver. Aham. É. Então, com certeza, né, querida? Eu afogo, eu confesso, eu sou réu, confesso que eu afogo minhas mágoas num prato de massa. Mas isso hoje, né? Hoje eu consigo, depois de ter estudado e vivenciado o processo, porque o processo de emagrecimento também é um processo de autoconhecimento, Sim. né? A gente precisa conduzir, por isso que eu introduzi as ferramentas no atendimento para o meu cliente, as ferramentas do coaching, porque o nosso resultado, a nossa relação com o alimento, ele tem muito a ver com a nossa relação com a gente mesmo, tem a ver com questões do passado da primeira infância. Então, às vezes, nem é consciente. E por isso a gente precisa ir lá olhar as emoções, ir lá olhar algum disparo, né, que acontece enquanto a gente está se alimentando, enfim. E eu digo, o mais importante é a gente saber que, assim como a gente se torna expert no assunto, não quer dizer que nós levemos a nossa vida totalmente à risca, aquela coisa assim, né? Hoje eu acredito assim que tudo a gente deve levar com leveza. Hoje eu entendo isso. Porque também, quando eu estava lá com as minhas cargas, essa era uma delas. Eu tinha que ser ou 8 ou 80. E quando tu é assim, tu não te permite se abrir para as outras coisas, Verdade. né? E aí tu pode te permitir ser 60, tu pode te permitir ser mais ou menos certo, porque isso te abre para pelo menos conhecer um novo caminho, né? Então, às vezes que eu digo assim, lá nos meus clientes, né? Uhum. Passou 3 dias assim, ai, essa metodologia não é para mim, ai, isso não é para mim porque eu já jaquei, não sei o quê. Sim, minha criatura, minha beleza. Faz 3 dias de uma vida inteira que tu decidiu tomar novos hábitos, né? Então, tu precisa te acolher, tu precisa entender que tu não vai mudar do dia para noite. Não é pelo investimento feito que tu vai ligar uma pecinha lá, um botãozinho, e tu vai te tornar outra pessoa. Bom, tu sabe, né, que às vezes nem em 10 sessões a gente atinge muitos resultados, né, Adri? Porque isso depende É. de descascando a cebola, né? Na verdade, eu sempre digo, né? Eu atendo muitos clientes, né? E eu digo assim, gente, vamos fazer um combinado, né? 50% é minha responsabilidade, mas eu preciso do teu 50% de responsabilidade. Então, assim, ó, sem os teus 50, o meu 50 não vale em nada. Na verdade, eu estou Exato. comprometida contigo, você está comprometido comigo, né? E mesmo de ser honesto, né? Para não dizer assim, ó, tá, você fez a tarefa, né? Tem muitos que não gostam de mandar a foto que fez, né? Que a gente pede, né? Como coach. Aí a Sim. pessoa, não fiz. Não fez, a gente sabe que não fez. Aquele que fez, ele faz questão de mandar a foto, na verdade, ele faz questão, porque ele se sente orgulhoso do que ele fez. Entende? Então a gente sabe quando uma pessoa faz ou não, ou quando ela não tá. E às vezes é o jeito dela e a forma dela, e tá tudo bem. Na verdade, a gente vai É. levando para outros caminhos, né? Eu sempre digo, né? Acho que quando a gente se engana, né? A pessoa que você mais engana é você mesmo. Eu, muitos anos da minha vida, me enganei, entende? A gente fica colocando coisa na nossa mente aqui e que não é nada daquilo, entendeu? E hoje eu procuro, assim, ó, uma coisa que eu mudei muito, sabe? De uns anos pra cá é andar e caminhar na minha verdade, entende? Assim, ó, não procurar ser o que eu não sou, sabe? Porque a gente começa nesse caminho, porque a gente sabe, essa vida de palestrante, né, Teis? A gente tem como se fosse uma figura, né? E aí ali é uma figura blindada. Eu hoje me tirei desse lugar, entende? E eu olho assim, não, eu não quero mais isso, eu nem dou mais palestra em empresa. Olha que as empresas vivem me chamando para dar palestra, porque eu tinha muitas, né? Sempre dei muita palestra. E hoje não faz mais sentido isso para mim, né? E acho que é isso que na vida a gente vai mudando, né? Daisy, pediram para eu te baixar um pouquinho a câmera para poder olharem para ti. Vê se dá. Ué,
É que como eu não tô me enxergando, Ah, eu sim, não... agora deu. Agora tá bom, agora tá bom. Pelo menos pra Tá. mim ficou bom, tá? Então, é isso, né, amiga? Eu quero saber de ti, né? Qual foi os comportamentos, qual foi os pensamentos, o que que tu fez para realmente ter uma mudança tão significativa na tua vida e rápida, né? Porque a mudança muitas vezes é lenta, é de muitas coisas, né? Mas o que que realmente aconteceu que, né, que fez sentido para te mudar, né? Tanto os hábitos alimentares, né? Você conseguiu encontrar o amor aí também, né? Tá muito feliz. Isso, uma coisa vai se encaixando na outra, na verdade. Não existe maior amor que o próprio, né? Acho que a partir desse amor próprio as coisas vão desabrochando, né, Tê? É isso aí, Andri. É essa descoberta do amor por si mesmo, de conectar com as convicções do que a gente quer mesmo. Ah, porque, bom, falo por mim, né? Talvez alguém aqui se identifique, mas às vezes a gente se enquadra em crenças, né, que acabam limitando a nossa visão em relação aos outros, porque a gente está limitado com a nossa visão em relação a nós mesmos. Sim. Né? Então, eu me lembro até da André, numa das sessões, comentar para mim assim: eu te vejo assim, assim, assim. E aquilo para mim era algo muito maior do que eu. Então, mas é legal um feedback desses, porque a gente consegue, não, primeiro vou pensar por que que eu não me sinto assim, né? E por muitas vezes, várias pessoas me deram esse feedback que eu chegava a achar que eu era uma fraude. Tem até a síndrome do impostor, né? Que se chama, que é aquela pessoa que ela não consegue se enxergar tão competente quanto ela é, e por mais que as pessoas lhe deem elogios, ela acha que está sendo uma impostora, porque aquilo não é verdade. Parece que ela está criando uma inverdade para as outras pessoas, e na verdade, o que está acontecendo é ela não está se enxergando de forma real. Sim. Né? Então, esse foi uma das questões das barreiras que eu consegui, né, suavizar, pelo menos a ponto de enxergar que eu podia sim, né, mais coisas do que eu estava desejando ou estava acessando. Ao mesmo tempo, assim, eu desejava emagrecer, eu desejava ter um amor, eu desejava prosperar profissionalmente em alguma coisa que eu ainda não conseguia distinguir naquele momento, né? E a gente vai meio que no brete do, né? Pensando assim, eu tenho formação tal, então eu tenho que ir por aqui, né? E às vezes tem algo mais te esperando ali. E para mim, em 3 meses já mudou a minha questão profissional, porque daí eu já passei a atuar junto da Herbalife como coach, já fiz as formações internas, né, que são necessárias, e já comecei a gerar resultados maravilhosos para outras pessoas, para que elas vivenciassem aquela alta produtividade, disposição, que era o que quando a gente está num sobrepeso, muitas vezes acontece, a gente não tem energia quase para sair da cama, porque o nosso Ah, corpo pesa, a gente não serve nas roupas. E esse benefício era assim, meu Deus, eu preciso levar isso para o máximo número de pessoas. Então, em 3 meses isso já aconteceu, né? E aí vai aumentando a tua autoestima, porque tu vai cumprindo aquelas tarefas e vão se abrindo outras oportunidades também, né? Então a gente vai começando a mudar o ponto de vista a respeito de nós mesmos. Daí eu pensar que a Adri naquele momento, ela tinha razão, realmente, eu sou foda nisso aqui e tal, né? Por que não, sabe? E às vezes parece que dá um aperto no peito de ter que falar isso, é né? verdade. Então, isso, hoje em dia, fazendo mentoria para muitas empreendedoras, eu vejo assim o quanto a questão da autoestima influencia negativamente para o desempenho dos seus negócios, né? Porque não É. se sentem adequadas, independente, não estou falando nem da questão de peso, estou falando de forma geral, não se sentem adequadas para almejarem algo mais.
E isso acontecia comigo. Segurança mesmo, né, Tência? É, Segurança mesmo, né? Porque às vezes elas até têm dinheiro no banco para dar um passo a mais e tem muito medo, né? Tipo, você não consegue se sentir segura que aquilo vai dar certo, né? Porque a gente sabe que quem tem um negócio, a gente precisa o quê? É ter confiança. Confiança, segurança, né? Por quê? Porque é investir e confiar que tudo vai dar, não é verdade? É um ponto de vista. Aqui a é, Ana entrou, né? Ó, a Ilse, querida. Ó, a Ana, a Rosane também. Então, gente, eu acho que eu queria que falasse assim, quais ferramentas, quais dicas aí que tu poderia dar, alguma dica para essas pessoas que estão buscando algum tipo de mudança na vida, né? Tu como uma coach comportamental, de bem-estar, né? Que trabalha com essa parte. Tem algumas dicas aí que depois eu vou deixar na descrição desse vídeo os contatos da Teise, tá, gente? Para vocês também contactarem ela. E é importante saber que existe escolha, né? Eu sou uma das coisas que eu tenho. A minha bandeira hoje, sabe, Teise, você sabe que você tem escolha? Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe que tem escolha, na verdade. Eu me dei conta disso ano passado, que as pessoas não sabem, elas vivem aquela vida infeliz delas, porque elas não sabem que tem uma pessoa lá que pode ajudar elas não querem muitas vezes investir, né? Elas preferem gastar R$ 1.000 de remédio e não querem ir num terapeuta. Na verdade, então, assim, ó, é um absurdo isso para nós que sabemos que é possível. Mas para quem é, está ali sofrendo, ela prefere gastar muito dinheiro em médicos, muitas vezes, prefere ir e acreditar que aquilo lá é uma válvula de escape. Vão para a loja, compram, comem chocolate, gastam horrores muitas vezes, né? Isso às vezes gera essa questão do comer, gera uma compulsão até em comer e outras coisas também, na verdade. Essa compulsão, ela tem vários, ela te coloca num lugar muito desconfortável. E a partir sim. disso, a pessoa começa a ter vários desequilíbrios. Eu queria que tu trouxesse para nós aí o que a gente pode fazer, Thaís? Né? Quais são algumas dicas aí para a gente Sim. começar esse processo aí? Adri, eu acredito assim que a primeira coisa é a gente olhar para a gente mesmo e se acolher, se receber, sabe? Desmontar aquela figura de pessoa imbatível que não precisa de ninguém, enfim, né? Cada um tem aí o seu conceito a respeito disso. No segundo momento, buscar ajuda, buscar um cúmplice, pelo menos um cúmplice, com quem tu possa trocar e desabafar e levar as tuas questões. Eu até sugiro assim que não seja aquele teu amigo ameno, que seja aquele teu amigo meio faca na bota, porque ele vai receber tuas lamúrias e vai dizer assim, ah, sim, tu tá certo, ou não, tu tá errado, né? Verdade, Porque... Oi? verdade. A gente tem que. Então, Essa questão de cúmplice tem que ser alguém que seja. Que a gente tenha certeza que está em equilíbrio, né? Que não vai estar é, ali só falando alguma coisa para te agradar. Né? é, é. E assim, claro, daí buscar uma ajuda profissional, né? Porque onde a gente, por exemplo, se eu quero determinada coisa que eu ainda não conquistei, é porque me faltam alguns recursos. Então eu preciso buscar em alguém que, né, atue, pelo menos tenha conhecimento suficiente para ajudar, para complementar aqueles conhecimentos. Porque o que eu digo, assim, dentro do nosso processo de coaching, eu fico enlouquecida em compartilhar o máximo de informações possível para que essa pessoa se torne autônoma. Porque comer é uma coisa que tu não pode precisar da ajuda das pessoas o resto da vida, né? Eu vou te municiar das informações e das questões comportamentais para que tu tome o teu caminho, né? Então, não quero que tu esteja sempre presa, né? Porque isso não é evolução.
né? Então, eu digo assim, procura um profissional, mas algo que a gente pode fazer, inclusive, até vou dar um spoiler aqui, eu estou finalizando um e-book com 7 ferramentas de auto-coaching, né? Que a pessoa pode fazer em casa, com ou sem a minha orientação, voltada para a questão de estilo de vida saudável e ativo, né? O meu coaching comportamental, ele está posicionado para esse sentido. Então, uma das ferramentas que tem nesse e-book é a lista dos prazeres. Nosso cérebro, ele o tempo todo está buscando prazer e fugindo da dor. E é por causa disso que a gente alcança e não alcança os resultados, né? Então, quando a gente sabe mexer na curva que a gente enxerga o prazer a longo prazo, a gente consegue mudar. Quando a gente não consegue enxergar o prazer a longo prazo, a gente não consegue mudar, porque daí a gente vai só fugir da dor, né? Então, a lista dos prazeres é assim: tu vai escrever o teu objetivo e tu vai escrever muito a respeito de tudo que tu tem para ganhar com aquilo, tudo que a tua família, a todas as pessoas que tu ama, o que que elas têm para ganhar com aquilo, né? E claro, esse é um projeto de longo prazo. E depois, no coaching, a gente ajuda a dividir o monstrão em monstrinhos, né? Então, a gente fraciona os grandes projetos em pequenas atividades para que a gente vá também, e o coaching de bem-estar, ele está muito focado nos prazeres. Então, a gente vai focar nos pequenos prazeres do dia. Então, Adri, vou te dizer assim, Adri, lá dentro da nossa listinha de bem-estar, tu toma água? Me responde aí. Sim, muita. Aqui. Muita água, tá. Então me diz Muita uma água. coisa assim, tipo, tu dorme bem? Durmo, mas os últimos dias não tô dormindo. Eu não sei o que aconteceu. Então tá, vamos fazer um exercício para tu dormir melhor. Então eu vou te sugerir um exercício para tu dormir melhor, né? Hum. E a gente vai, enfim, daí tu vai me dizer assim, Thaís, eu tô dormindo melhor. Porque a leitura, a autopercepção é extremamente importante para o bem-estar. Para a Entendi. gente trabalhar. Porque às vezes a gente não se dá conta das dores que a gente tem. A gente não se dá conta que, de repente, tu só vai se dar conta que não tá dormindo bem porque eu te perguntei. Porque às vezes, muita gente é assim, né? Eu chego a perguntar para as pessoas assim: tu toma água? Dela assim, umas 2, 3 vezes por ano. Bom, ótimo, né? Então, pelo menos me disse a verdade. Porque... Como é que tá Então, viva essa criatura? ela disse que ela é um cactus, que ela não precisa de água, entendeu? Mas é muito legal, assim, porque a gente faz essas Interessante trocas, ponto de né? vista. Então, eu digo para ela, ok, então tu vai começar com 1 copo de água por dia, com 4, depois mais e tal. Só que tu vai perceber os benefícios de tomar água, porque enquanto tu não perceber, tu auto-perceber, e aí a gente faz a respiração de auto-percepção também, enquanto tu não perceber os benefícios de tomar água, não vai entrar na tua cabeça que tu tem que tomar água. Só vai entrar na tua cabeça. Eu chego a colocar 4 garrafinhas e encho elas de manhã. E aí, no decorrer do dia, eu vou tomando. Para mim, ter certeza que eu tomei as 4 garrafas com 2 litros por dia. Né? Para poder, eu que nem digo, foi uma forma que eu encontrei, né, aqui no meu escritório também, para poder cuidar isso, né? Porque a gente sabe que a água ela é extremamente importante para o funcionamento todo, né? Sabendo que a gente é 70% de água, né, Thaís? Exatamente. Eu digo que a questão da água é assim, eu faço uma analogia com o aquário, né? Se a gente não troca a água do aquário, o que vai acontecer, né? Quando a gente vê, o peixinho tá lá de barriga para cima, né? Numa água podre, sem oxigênio, né? Verdade. Então tá lá com os olhinhos esturricados, e é isso que acontece com as nossas células, né? Então, se a gente não troca a água do nosso organismo, vai começar a virar vários aquáriozinhos com água podre. Isso promove o envelhecimento precoce, promove diversas intoxicações no nosso corpo, enfim, uma série de danos aí que
a gente precisa esclarecer pro coach, né? E também tem uma coisa interessante assim que a gente diz, né? Também faz parte das nossas ferramentas. Me lista tudo o que é fácil de fazer para ti. Aí a pessoa lista. Qual dessas aqui tu não faz? Quase todas. O que é fácil de fazer é fácil de não fazer, né? Então a gente precisa trabalhar também, reverter essa situação, né? Para que a pessoa entenda que o que é fácil de fazer é uma bênção divina, vamos lá, vamos fazer de uma vez, entendeu? Começa pelo fácil, porque daí tu Verdade. facilita a tua vida, né? Então, porque às vezes assim a gente tem aquela marra em fazer o cabuloso, né? Ah, eu vou fazer uma coisa mega. Às vezes até inconscientemente para ter argumentos por não ter feito, né? Yeah. Então a gente vai lá assim, ah, vou fazer isso, nossa, paguei tanto, tararã e tal, um mega acontecimento. Vai lá, paga tanto, faz X, mas não consegue lavar alface para ter salada garantida na hora do almoço, né? Então, mas isso eu acho, Não Adri, toma super um normal. copo d'água, né? Vamos lá, Vou isso tomar um aqui, copo d'água. porque é Mas uma isso coisa assim, simples e não faz, né? Ali tem um chance, né? eu digo assim, ó, eu Comer sei uma bem. fruta, comer uma fruta, né? No caso do emagrecimento, né? Comer uma fruta, gente, é uma coisa que não é gostoso, não tem uma coisa, né? Eu fico olhando assim às vezes, né? Eu mesma, aqui em casa a gente tem banana, sempre bastante mamão, essas coisas, frutas mais cítricas, né? E aí eu olho assim, né? Às vezes, claro que com frio é mais complicado, né? Que a gente fica ali encolhido, quer comer, tomar coisa mais quentinha. Mas, gente, esses são pequenos passos, né, Thaís? Pequenas coisas. Exato. Ó, São os aqui, ó, pequenos prazeres, né? exatamente, ó, entrou aqui a Enida, A não, Enedina, queridona, ela é ah, coordenadora lá do núcleo de São Leopoldo. ai, que show, ó, o que é fácil de fazer também é fácil de não fazer, muito bom, é isso aí, eu também achei muito interessante isso, né, porque às vezes é uma coisa tão simples de pensar e a gente não pensa, né, o que é fácil de É, fazer é mais fácil de não fazer. Seja é. muito bem-vinda, Enedina, né? Enedina. Enedina. E todos Isso. que estão aí. Então, eu acho que essas questões, né, Teise, eu gostaria de saber de ti, quais são as tuas considerações, né? Eu sempre gosto de fazer uma live de mais de 40, 50 minutos, né, para não cansar também as pessoas, mas está muito legal aqui. Eu acho que o assunto ele é muito instigante, né? Daria para fazer 2, 3, 4 horas, né? A gente está falando aqui sobre processos, né? Processos internos. O nome desse projeto é Superando a Si Mesmo, por isso, sabe? Quando eu comecei, entrou essa questão da pandemia, eu entendi uma coisa muito assim, ó, que as pessoas não conhecem as ferramentas. As pessoas estão sofrendo, tá? Eu comecei fazendo live no Facebook, depois eu migrei para o Instagram, porque eu percebi assim, ó, quantas pessoas começaram a me chamar depois que eu comecei a fazer live. Eu comecei a fazer live porque eu não tinha nada para fazer, né? Os Sim. meus clientes ainda não queriam fazer online. Eu disse, eu vou fazer aqui, né? Eu vou fazer isso aqui porque eu gosto. E comecei a fazer meio que por esporte, assim. E eu percebi que aquilo tem um resultado tão bom, assim, as pessoas começaram a contar com aquilo, as pessoas começaram a gostar. E aí eu fazia praticamente quase todos os dias, e aí eu comecei. Então, aí eu comecei a criar projetos e tudo. Mas por que a questão de superar? É entender, né? Existem várias ferramentas, né? Existem várias formas de a pessoa não sofrer. E é isso que eu gosto de trazer, né? Você não precisa sofrer por excesso de peso, você não precisa sofrer por estar sozinha, você não precisa sofrer por não ter saúde ou não ter dinheiro. Escassez é escolha. Não é, Teise? Escassez é escolha. Quando a gente entende isso, tudo muda na nossa vida, né? A gente passa por processos assim, ó, ser rico, ser pobre é uma escolha. Porque a gente tem que se honrar o que a gente já tem e as coisas que acontecem na nossa vida. Quando a gente não tem gratidão na vida, né, a gente se perde no meio do caminho, na verdade. Sem dúvida. E Adri, tu comentou aí uma questão que é bem profunda para mim, que é a respeito assim,
parar de sofrer por estar sozinha, sabe? Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Porque, imagina, eu fiquei assim, sem um relacionamento fixo, né? Relacionamento sério de casa, enfim, esses aí, por 12 anos. Só que o que acabava acontecendo comigo, assim, ó? Puxa vida, de novo eu vou passar o Réveillon na praia com toda a família e vão ficar perguntando de novo, tu tá sozinha. Mas isso não era uma pergunta que era feita pra mim, mas era o que eu previa que poderia acontecer. E esse desconforto vinha, né? Então, bah, mais uma vez eu tô sozinha. Ai, de novo eu tô sozinha, que não sei o que e tal. E quando, e eu sempre, vamos pensar o sozinha sem relacionamento, porque o estado de estar sozinha é uma coisa que sempre me fez bem, porque eu sou uma pessoa muito introspectiva e preciso do meu momento de pensar. Então, eu não quero ninguém na minha volta, assim, né? Então, mas claro que a gente quer uma parceria, independente de quando ou onde tu esteja. Tu sabe que existe aquela pessoa na tua vida que tá junto contigo, né? Tá. E isso era algo que eu imaginava assim, bah, nunca vai acontecer, né? Não. E vem aquelas crenças, para quem é solteira aqui sabe do que eu tô falando, né? Então vem aquelas coisas assim de, tá difícil, hoje em dia, homem, né? Bah, não, ninguém mais quer relacionamento sério, né? Ou às vezes até a mulher acaba afirmando que não quer mesmo querendo, tudo bem para aquela que não quer, né? Ela, Isso, eu acho ela, que a deca- gente... ela decreta isso para ela, né? Eu sempre digo isso, Exato! é um decreto. Gente, não tem nada de ruim estar com alguém, na verdade. Mas se você dizer assim, não, tá tudo bem ser solteirona. Ontem eu fiz uma live, tá, de noite, e aí eu tava falando sobre algumas situações e eu falei essa questão, com certeza é um solteirão aí, mal amado. E uma pulou lá na live e falou, eu sou solteirona, eu não sou mal amada. Eu disse, gente, eu não tô falando pra você. Olha, tu vê, olha a dor da pessoa em ficar chateada porque eu falei uma coisa de uma pessoa porque como eu fui gestora de recursos humanos muitos anos, eu já sei quais são as dores dessas pessoas, que quase que igual todas. Se eles fazem isso, é porque eles são assim, entendeu? É tipo assim, ó, é muito, nessa área as questões são muito parecidas. E aí as pessoas sofrem muito por estarem sozinhas, né, Teise? Sofrem muito. Sim, Quando a gente sim. entende isso, tudo muda, né, Teise? É. Porque tu passa a contemplar aquele momento de estar contigo e de aproveitar contigo, fazendo as coisas para ti. E eu estava vivendo um momento de fazer as coisas para mim, né? Dentro de casa, claro, os meus filhos já são adultos, enfim, então eu já não tinha mais aquela coisa de maternar, né? De estar na vigília de mãe, né? Mas e era o momento para eu me olhar. E quantas vezes pais e mães, né, já não precisam mais estar chocando lá, né? E ainda estão catando alguma coisa para chocar porque não conseguem olhar para si. E eu me encontrei muito nesse momento. Só Sim. que, né, consegui, então, ressignificar isso, superar e me acolher como eu estava, né? E decretar o que eu queria, Sim. né? E acreditar que era possível. Porque se tu vai depender do conselho das pessoas, quase ninguém acredita, porque hoje a nossa sociedade também é muito rica de relacionamentos tóxicos, Verdade. né? Então, de relacionamentos de conveniência, enfim, por questões culturais, sem julgamento algum aqui. Mas a gente vem com essa herança, né? A gente tem as nossas questões familiares também, enfim. Então, para desmistificar isso tudo é muito difícil, né? É um trabalho forte que tem que ser feito. Mas daí, Sim. quando tu decreta, vem a pessoa também para te facilitar esse entendimento, entendeu? Então, né?
graças a Deus, hoje eu digo, né, pro Cláudio que ele é um presente, ele é aquilo que eu decretei e eu digo isso para ele, É sabe? Para lindo, ele né? saber, não, porque eu era assim também. Tá, não vou dizer. Tô afim, mas não vou dizer, né? Então a gente banca essa aí de durona, de não quer, e a gente acaba não tendo, né? É, Então, hoje verdade. eu celebro e agradeço todos os momentos que a gente tem e tudo que a gente é um pro outro, porque foi o que eu desejei. Então eu tenho que agradecer, né? Exatamente. Aí eu vou contar um segredo aqui, que eu não conto isso pra ninguém. Eu tinha decretado pra mim que nessa vida, tá? Eu não ia, sabe? Ai, amor não era pra mim. Eu tinha decretado isso. Até eu ir pra escola de mistério, eu fiz a escola de mistério, fiz duas etapas, né? E lá me disseram, olha só, né? Não existe reencarnação. Eu disse, ferrou. Não, vamos ter que resolver isso nessa vida. Existe essa possibilidade de não ter reencarnação, eu não vou deixar, né, passar, né? Claro que são questões, né, porque a gente sabe que, a gente não, na verdade, a gente não sabe o que acontece, né, mas eu tô contando isso porque é muito engraçado sair de lá chocada, não, eu vou ter que ver isso, não dá, não É, dá não vai deixar para a próxima vida, não. Porque a gente é, vai, eu digo assim, ó, a gente vai deixando, né, Thaís, algumas coisas, a gente vai investindo na carreira, a gente vai investindo, mas é uma forma, gente, eu digo isso por pura experiência, né, de se esconder, né? Você vai dando, né, aquelas explicações para a família, não, estou trabalhando muito, não, mas é uma forma de se esconder, né? Então é sim. quando a gente decreta, né? Eu também, né, esses últimos tempos tenho decretado isso para mim. Não, eu quero sim encontrar uma pessoa, eu quero sim ser feliz com alguém, mas alguém de valor, como eu, não é verdade? E é Uhum, isso que a uhum. gente precisa entender. Toda vez que a gente decreta que a gente quer, eu quero um homem que me abasteça de corpo, mente e alma. Porque é isso, não é? São os três níveis de uma existência, de uma espiritualidade. Só que, e aí, às vezes, as mulheres decretam que, não, tá bom assim. Não tá bom, gente, não tá bom. A gente tá aqui para dizer para vocês, não tá. A gente tem Não que tá ser bom e existe aquilo que vai ser bom para ti, sabe? exata. Existe, porque às vezes a gente vem de uma coisa que não existe, que é utópico, né? E não é. Eu acho que É, se a é gente. você, é você se colocar na frequência dessa pessoa. E isso é o É, que aconteceu quando você começou a se amar, né, Teise? Você se colocou na frequência do Cláudio, né? Para ele é. poder te encontrar, ele poder se ver. Gente, essa questão de almas gêmeas, de encontrar uma pessoa certa, ela é tão. Eu estudo muito sobre isso. Assim, ó, às vezes a pessoa está na tua frente, você conhece a pessoa há anos, né? Só que você não está naquela frequência dela. Então, assim, vocês não se veem amorosamente. Quando você se eleva e você se vê na mesma frequência, parece que cai um véu da frente das pessoas, né, Thaise? E aí as pessoas, tipo assim, a pessoa sempre esteve ali. A pessoa sempre esteve ali. A minha irmã É. mesmo, ela é casada com um amigo dela de 9 anos. Imagina, ele já era 9 anos amigo dela, e aí quando agora ela já está 4 anos casada com ele. Então, imagina, 9 anos, então ela sempre esteve ali, sempre esteve ali. É. Então, é uma coisa que é muito linda isso. Sim, sem dúvida. E a gente tem que abraçar isso, né? A gente pode decretar que é possível, né? Quando a gente decreta isso, a gente abre coisas que a gente não adianta, não é do nosso conhecimento, né? Sim. Então não adianta a gente achar que tem o domínio por tudo, que nem tu fala, né, Adri? São as escolhas, são as possibilidades. Eu vou escolher independente do que eu tenho, do que eu não tenho, porque quando eu coloco, né, então vai acontecer. Amorzinho aí comentando. Ah, verdade. Ah, Cláudia, aí, ó, que bacana. Felicidade, saúde, coração repouso. Que lindo, Cláudia. Parabéns aí. Essa mulher é uma deusa mesmo. E é isso, gente. Eu acho que é por aí. Eu acho que quando a gente entende esse momento, né, Thaís? Eu acho que foi o que aconteceu contigo, né? Quando a gente começou a se falar aí, por causa
E aí eu me lembrei muito dessas mudanças. Eu disse, não, vou convidar ela para vir. É importante as pessoas saberem, não é, Teise? É possível mudar, é possível você transformar uma vida, né, que estava ali, né? Você tinha uma boa vida, mas hoje ela é excelente, não é verdade? A gente, Sim. né, eu digo assim, a gente tem, eu mesma posso dizer que eu tenho uma excelente vida, né? Mas assim, ó, claro que o dia que eu encontrar o amor da minha vida vai ser muito melhor, aí ela vai ser muito mais excelente. Então mas também ter tranquilidade para isso, como a Thais falou, acolher, né? Essa solidão, esse sentimento muitas vezes de abandono, né? Que às vezes a pessoa tem, Sim. acolher esses sentimentos, entender que é um processo e que está tudo bem, né? Você se sentir às vezes sozinha, se sentir um pouco abandonada, às vezes, né? Eu atendo muitos clientes, seja, com síndrome do ninho vazio, né? As mães Sim. que criaram os filhos e agora eles foram para o mundo e ela está ali sozinha, às vezes viúva, às vezes, né, separada. Então, é um momento que é muito desafiador, mas ao mesmo É. tempo ele traz um entendimento da vida, né? De uma nova oportunidade, né? Sim. Sim. É isso aí, minha querida. Coisa Então, boa pra tá nesse papo aqui que podia durar umas 5 horas. é verdade. Eu estou controlando aqui, meu bem, porque o Instagram, em 1 hora, ele corta. Por isso que eu estou Sim, eu controlando. não tô enxergando o relógio. Ah, agora eu vou. Agora eu Uhum, enxerguei. Tá. uhum. Então, eu quero, Teise, nós temos 7 minutos. Vamos aí para as considerações finais. Eu quero que você deixe aí as dicas ou alguma coisa que no teu coração sentir aí para todas as pessoas. Eu tenho certeza que tem alguém, né? Sempre tem alguém aqui nos escutando, ou que vai nos escutar depois, que fica gravado, né? E precisa escutar o que a gente está dizendo, né? Precisa, nesse momento, né, assim, escutar tudo isso que a gente está trazendo. É. Adri, eu acredito assim que a mensagem e até me lembrou um vídeo. A Enedina viu esse vídeo que eu compartilhei lá no grupo das coordenadoras de uma senhorinha de 79 anos que depois de já ter se aposentado, enfim, ela deu uma reviravolta lá na vida e ela faz uma pergunta: qual a grande mensagem, né? Qual a sua grande mensagem? E para mim isso é muito forte, né? Eu acredito que a minha grande mensagem é levar para as pessoas que é possível ter uma vida mais saudável, uma vida mais ativa, sem que a gente entre em sofrimento para conquistar isso, né? Porque muitas vezes assim a pessoa identifica essa vida como uma vida cheia de restrições. Eu identifico como uma vida plena de prazeres. E por isso que a gente foca muito nos pequenos prazeres, e isso é biológico, inclusive, né? A gente transforma biologicamente os mecanismos dentro da gente para que a gente tenha realmente prazer em viver, né? Disposição de fazer a coisa, enfim, a gente inclusive contribui para a nossa inteligência emocional, para tomada de decisões, né? Para muitas coisas. Então não é, eu friso sempre nas minhas lives, nos treinamentos, enfim, não é a estética. A estética é uma consequência, assim como dormir melhor é uma consequência, né? Mas é o ganho de vida. É aquela coisa assim, Adri. Tu passa a vida inteira andando de ônibus, tá? E tu tá acostumada com aquilo. Aí, qualquer dia, tu é convidada ou te dão um carro na mão, entendeu? E tu vai. Então, tu descobre que existe N outras facilidades. Tá, tu chegava no mesmo lugar antes. Mas hoje tu pode chegar com mais conforto. Hoje tu tem mais autonomia em relação ao teu tempo, ou teoricamente teria, né? Se não fossem as coisas de trânsito, enfim, né? Então é tu ter mais qualidade de vida, né? É que nem tu passar a vida inteira sem óculos, de repente tu coloca o óculos. E só que tu não sabia que existia aquilo.
Então, hoje eu vejo muitas pessoas que não sabem que existe isso. Então, a minha grande mensagem é dizer para as pessoas: existe essa vida, né? Nossa, e daí os ganhos em relação à saúde, eu não vou nem começar a falar agora, porque senão as pessoas vão até chorar achando que estão doentes, tá? Mas pode ver os meus vídeos lá no meu canal, enfim, para poder se sintonizar nesse sentido. Mas os benefícios Verdade. são inúmeros, né? E aí a gente pensa: que velho que a gente quer ser? Eu quero ter que usar dos meus filhos, né? E tal. Tudo bem, a gente, né, tem essa questão Essa aí palavra, essa palavra, essa palavra está desatualizada, até é ancião, tá? Dá licença. Eu não vou ser velha nunca. Não, mas é que tem o velho. E tem, o velho tem, sabe? Que o velho é aquele assim, ó, que parece que quer incomodar, entendeu? Que tu diz pra ele assim, tipo, digo pro meu pai, tá? Pai, Uhum. para de comer açúcar. Para de comer açúcar. O meu pai, ele come toneladas de açúcar por dia, entende? Aí eu já consegui mexer alguma coisa. Daí eu digo pra ele assim, ó, quem vai levar o senhor pra fazer pipi no banheiro vai ser eu. Então, você quer antecipar isso? Ou quer que aconteça só quando tiver que acontecer de verdade? Sabe? Então, ou isso quando dá tempo de fazer, né, Adri? É Porque verdade. hoje os estudos já mostram o quanto está se agravando os números de morte por infarto ou outras doenças cardiovasculares em pessoas acima de 30 anos por conta de duas coisas: sedentarismo e má alimentação. Se tu for Verdade. ver nos itens mais pedidos do iFood hoje, o que que tem? Tá cheio de coisa fit lá, sabe? Só que não é o que tá nos mais pedidos, É um né? engordite. E tá tudo bem pedir de vez em quando, tá tudo bem, vida normal, só que uma vida saudável, mais saudável, Verdade. né? Para que a gente Como tudo, né? contribua com nós. A gente dá ração da melhor qualidade para o nosso pet, a gente bota a melhor gasolina no nosso carro, faz manutenção, cuida aqui, lambe ali, cuida dos cabelos, que é uma beleza. E dentro, E o e interno, por né? dentro. E a máquina aqui, né? Que faz É, tudo rodar. é verdade. Então, é essa a grande mensagem. É possível e com prazer. Verdade. Eu gosto de dizer muito assim, ó, nós temos, depois que eu fiz a escola de mistérios, né, eu passei a, se existir outra encarnação, eu estou no lucro, né, mas eu comecei a viver cada dia como se fosse único. Então, isso foi uma das coisas que me trouxe muita presença. Se existe outras coisas, eu acredito que até exista, sim. Eu trabalho com várias ferramentas que nos remetem a isso, mas eu passei a olhar a vida diferente no sentido de olhar todos os dias e o que eu posso fazer diferente e como eu posso ser diferente, né? Eu sempre acordo e digo, hoje eu quero ser a minha melhor versão. Eu quero ser melhor que ontem e amanhã eu quero ser melhor que hoje. Então, isso é o que me movimenta, né? E o meu legado, né, é a partir disso, sabe, Teise? O que eu posso deixar para vocês, gente? Faça a sua vida valer a pena, né? Não olhe só para o seu umbigo, olhe para o resto, olhe para as pessoas ao entorno. Esse momento está pedindo muito isso. Você olhar para a sua Sim. comunidade, olhar para as suas pessoas. E eu sempre digo, gente, fazer caridade, pode ser forte o que eu vou dizer agora, mas eu insisto, gente, não é ficar levando ali comida para as pessoas, tirando foto e postando no Facebook, tá? Isso não é caridade, né? Isso é outra coisa. Então, assim, ó, quando a gente faz caridade de verdade, a gente vai lá, a gente ajuda as pessoas em silêncio, né? Porque já dizia aquela coisa que uma mão dá e a outra não precisa saber. Então, eu custei entender isso, tá, Thaís? Mas eu falo, eu tenho levantado essa bandeira muito forte, porque eu vejo as pessoas achando que estão fazendo caridade e elas, às vezes, não sabem que isso não é caridade. Elas acham que é, né? Elas fazem com a melhor intenção possível, mas não é caridade, isso é outra coisa, entende? Uhum. Então, e eu sempre digo, nós perdemos a inocência quando a gente entende, né? Então, eu estou aqui Sim. trazendo essa compreensão, né? Como eu estou dando um curso de autocura e espiritualidade, né? Tá vindo muito forte essas questões, sabe? E é importante, gente, para todos entenderem, né?
qualquer doença, até inclusive terminal, você pode se curar. Na verdade, Teise, qualquer coisa a gente pode fazer, tá? Eu tenho muita felicidade, gratidão, minha amiga, né? Pretendo, depois que passar essa pandemia, a gente se encontrar. Sim, com certeza. Muito feliz. Tá acabando nosso tempo aqui. Então, gratidão, amada. Gratidão por estar aqui contigo, tá? Tenha uma linda e iluminada noite. E ao Felizardo, Cláudio também aí. Tudo de bom para vocês, casal lindo, tá bom? Muito Gratidão. obrigada.